Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, a gente é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E aqui do meu lado agora eu tenho o Dr. Carlos Nobre, que é uma referência em preservação ambiental, uma referência sobre estudos da Amazônia e vai dar uma palavrinha conosco. Aqui, acabou de sair daqui o presidente Lula e ele falou no seu discurso dizendo que o agronegócio vai ser um parceiro estratégico no seu governo e, aliado a isso, também falou da preservação e, obviamente, da preservação da Amazônia, cobrou os países ricos dos tais 100 bilhões de dólares que vem se falando desde 2009 e eu gostaria de saber do senhor como é que isso tudo se conserta nesse futuro governo Lula. Olha, eu acho que é lógico que o Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do mundo, depois de China, Índia, Estados Unidos, e é o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Portanto, logicamente, a produção de alimentos do Brasil é muito importante para a segurança alimentar. Não há dúvida sobre isso. E o presidente Lula também falou o número que todos nós conhecemos, que no governo dele o desmatamento reduziu, depois do governo Dilma, até 2012 reduziu 83%, e naquele período a produção agrícola cresceu 75%, inclusive da pecuária. Sim. Em outras palavras, não há nenhuma necessidade de continuar desmatando. Nós temos que aumentar a produtividade da agricultura brasileira, uma das mais importantes do mundo. E também, eu tenho certeza que no governo Lula, o Brasil, o setor do agronegócio, vai começar a implantar muito mais rapidamente a chamada agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa é o modelo de agricultura para combater a emergência climática. Por quê? A agricultura regenerativa, você tem pouca emissão de gases de efeito estufa. Sim. E, inclusive, a Embrapa já desenvolveu sistemas de produção Sim. de carne chamado carne carbono zero. Sim. E aí você tem mesmo que o boi arrote metano, você aumenta o processamento da gramínea, da pastagem, e ela vai absorvendo, o solo vai absorvendo carbono, você equilibra. Então, isso tudo, a ciência, a tecnologia brasileira, não é importada, a brasileira já tem. Agora, eu espero que no governo Lula isso comece a atingir uma escala maior. Professor, uma coisa é o seguinte, a agricultura brasileira tem vários exemplos, o senhor falou aí, um desses exemplos, por exemplo, a patrocinadora do nosso programa, a Syngenta, tem um programa chamado Reverte, que é a recuperação de pastagem degradada, uma ambição de fazer, só nesse programa, recuperar 1 milhão de hectares de pastagem degradada, já está praticamente um número aí, próximo de 100 mil hectares de pastagem degradada, e a agricultura brasileira, ela já tem inúmeros exemplos de ações concretas nesse sentido. E por outro lado, nós temos também um código florestal, que é um dos códigos florestais mais robustos do mundo. Acho que não há no mundo um código florestal mais exigente e mais importante que o nosso. Eu queria, o que falta para o Brasil não ser julgado fora do Brasil pelas métricas da agricultura não tropical, da agricultura feita na Europa. É possível isso? O que falta para a gente efetivamente sermos avaliados pelas nossas metas, as nossas métricas tropicais? Olha, é muito importante, obviamente, que o Brasil reduza muito as suas emissões. As emissões de gases de efeito estufa, elas cresceram muito no Brasil, 50% devido ao desmatamento da Amazônia e do Cerrado, principalmente. Desmatamento ilegal, não é isso? O desmatamento. 90% do desmatamento na Amazônia é ilegal, no Cerrado acima de 80%. Então nós temos que praticar, ir para uma agricultura regenerativa muito produtiva. E essa agricultura regenerativa, ela é mais lucrativa. Sim. O agronegócio brasileiro é mais lucrativo. Mas o agronegócio sabe disso, viu, professor? Sabe e faz, sabe e faz. Todo o agronegócio sabe. Eu vou dizer para o senhor que o agronegócio que a gente representa aqui é com certeza um agronegócio que sabe decor e salteado essa história. Exatamente. Então, por exemplo, uma coisa que eu acredito que o governo Lula, com o apoio político também do agronegócio, o plano ABC, ele desenvolveu inúmeras possibilidades. Sim. Mas o plano ABC era um valor pequeno. Então, nós da ciência, nós estamos falando por que o plano Safra
não incorpora o Plano ABC? É um subsídio inicial para toda a agricultura, toda a pecuária migrar para aqueles modelos de agricultura regenerativa. Por exemplo, Sistema Integrado Lavoura, Pecuária, Floresta. Sim. Que cresce no Brasil gigantescamente. Já somos quase 30 milhões de hectares só de integração lavoura, pecuária e floresta. É muito mais produtivo essa pecuária, mantém o solo, mantém a biodiversidade, diminui, olha, o boi adora ficar na sombra. Sim, todos nós, né? Todos nós gostamos. Né? Aumenta a produção de 200 gramas por dia de carne, vocês sabem disso muito bem. E o gado leiteiro aumenta em 10 a 20% a produção de leite, porque eles adoram sombra. Então, as árvores são importantes. Bom, sistemas integrados, o que eu quis dizer é o seguinte, o Plano ABC, ele tinha um financiamento modesto. Sim. Começou lá atrás, em 2010. Era muito importante ter uma escala grande do financiamento, porque inicialmente é um subsídio, o agricultor o pecuarista ele recebe um apoio para migrar para essas tecnologias. Então eu estou torcendo muito para todos, eu não vou dizer todos, mas grande parte dos agricultores brasileiros, os pecuaristas, migrarem para um Plano ABC, e aí nós vamos rapidamente reduzir as emissões e talvez sejamos o primeiro país do mundo, o país que tem grandes emissões, de zerar. Vamos? Eu tenho a enorme convicção disso e tenho certeza que a agricultura brasileira é parceira, a agricultura e a pecuária brasileira é parceira disso de primeiríssima hora, viu, professor? Sem dúvida, porque a nossa matriz energética ela já é mais renovável. Então, China, 80% das emissões vem da queima de combustíveis fósseis para energia. O Brasil, 18% das emissões é geração de energia. Então, diferente da China, que a transição para outras energias renováveis é muito mais difícil e lenta, o Brasil, a transição para uma agricultura regenerativa e acabar com os desmatamentos e essa degradação, aí nós rapidamente atingimos. O senhor sabe que hoje eu conversei com o governador do Mato Grosso, o Mauro Mendes, e o Mauro hoje falou comigo o seguinte, é muito importante que a gente, primeiro de tudo, respeite as leis brasileiras. O Código Florestal Brasileiro é uma lei brasileira aprovada pelo Congresso, e o Código Florestal Brasileiro não fala em desmatamento zero, ele fala em desmatamento, e fala em desmatamento ilegal, tem que ser punido. E a gente na agricultura, o setor que a gente trabalha, a gente acha o seguinte, o desmatamento ilegal não é conversa é caso de polícia. E aí eu perguntei até esses dias para um consultor aqui, deu uma apertada, ele falou, faz de conta, você é o presidente da República, o que faz para acabar com o desmatamento ilegal? E hoje o governador deu a seguinte sugestão que eu quero repetir aqui, eu vou ficar rouco de tanto repetir essa história. O governador me disse o seguinte, Carlão, existe aí o código, se não me engano, a lei 243, eu não sou muito bom com esses números, mas é uma lei que diz que se uma fazenda for pega com plantação de maconha, droga na fazenda, a fazenda é confiscada. Essa lei já existe, é só incluir, se o cara for desmatamento ilegal, confisca a fazenda do cidadão e acaba com o problema. E ainda ele falou assim para mim, Carlão, quantos você ouviu, quantas fazendas foram confiscadas por isso? Praticamente zero, praticamente nenhuma, porque ficaria o quê? A opção, qual é a opção? De ser confiscado. Então essa é uma sugestão corajosa, achei corajosa, queria saber a sua opinião sobre isso, e isso já está nas mãos do presidente do Senado, do Pacheco. Olha, eu não tinha ouvido falar dessa proposta, é bastante radical, mas é bastante positiva. Tem que ter uma mudança do marco legal no Congresso, mas se de fato quem praticar a grilagem de terra, desmatamento ilegal, de grilagem de terra nem é confiscar, porque a terra não é nem... a terra não é minha, quer dizer, não tem... Mas eu digo, mesmo na propriedade privada, pratica a ilegalidade, se houver a confiscar, como você falou, quem cresce... aqui no Brasil é mais maconha, mas em outros lugares é cocaína. Sim. Agora, eu acho que isso não é uma coisa fácil de ser aprovada no Congresso. Olha, eu vou falar o seguinte, eu vou cobrar muito isso, mas eu vi... Sabe por quê? O governador falou o seguinte, a gente usar o mesmo remédio
A gente tratar uma doença que a gente já está falando disso há quanto tempo a gente fala disso? Todos os governos, governo Lula, governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro, quer dizer, a gente fica falando em desmatamento e ninguém me dá uma solução. E isso me parece uma solução extremamente corajosa do governador do Mato Grosso. E eu queria ouvir a sua opinião, porque o senhor é um especialista respeitado no mundo inteiro. Eu estava aqui olhando o senhor a semana inteira aqui na Copa, falei, vai chegar o momento de eu falar com ele, e o momento chegou, né? Então, eu queria saber do senhor o que o senhor acha disso, porque o senhor pode ser um grande aliado para, quem sabe, passar essa sugestão. Uma medida legal como essa, que eu considero bastante difícil de ser aprovada no Congresso, você é mais otimista, eu talvez seja mais realista. Ela seria muito positiva. Mas é lógico que nesse primeiro momento era muito importante o combate ao crime ambiental, que infelizmente nos últimos tempos, quem está financiando o crime ambiental na Amazônia e até no Cerrado é o crime organizado, o PCC, o Comando Vermelho. Então é um mundo quase impossível, uma guerra que tem que se... Mas isso o senhor concorda que isso é o papel dos governos, de qualquer governo, não estou falando, governo de esquerda, de direita, de centro, isso é ilegalidade. E ilegalidade, o que não pode acontecer é quererem colocar na costa do agricultor, do pecuarista brasileiro, algo que ele não tem nada a ver. Quando eu falo em desmatamento, o agricultor, quem produz, não tem nada a ver com isso. Quem faz produção sustentável, muito produtiva, etc., não. Mas ainda tem uma expansão das áreas de pecuária de forma ilegal. Então o agricultor responsável, ele não devia fazer parte desse time. Porque não faz. E não faz, o responsável. E porque o estudo do professor Raoni, que está bem ali, você devia entrevistá-lo, mostra que ele fez uma análise de 20 anos de desmatamento na Amazônia, desmatamento ilegal, e viu que só tinha 2% das fazendas faziam a ilegalidade. Mas, infelizmente, 2%, é pequeno, mas está expandindo. E o governador falou para mim, quer dizer, não é possível, até quando a gente vai suportar o fato de que 1% de criminosos manchem a imagem de 99%. Mas tem que combater. Claro, não, tem que combater, não, tem que ter cadeia para eles. Exatamente, tem que combater porque o Brasil está com desmatamento muito alto, o desmatamento na Amazônia está muito alto, o desmatamento do Cerrado vem crescendo nos últimos anos, quase todos, como eu falei, Cerrado acima de 80% ilegal, na Amazônia acima de 90%. É um número, como o professor Raoni mostrou, pequeno, mas eles estão como se fosse uma guerra que eles precisam expandir o crime. E aí agora que são essas PCC, Comando Vermelho, que estão financiando esse crime, financiando também a mineração ilegal, tudo, é uma guerra. Vamos tentar vencer essa guerra. Eu acho que é uma guerra, e é uma guerra que todos nós brasileiros precisamos combater, e é uma guerra que a gente não pode deixar que uma palavrinha, a falta de uma palavrinha, muitas vezes, pode manchar a imagem de agricultores que trabalham todos os dias de sol a sol para alimentar o Brasil e mais 800 milhões de pessoas, não é verdade? Vamos favorecer os agricultores sustentáveis e responsáveis e que não façam crime. Nenhum agricultor responsável faz crime. Nenhum. Eu espero que sim. Vamos combater o crime. Obrigado, professor. É isso aí. Carlos Nobre falou aqui no Fala Carlão, direto da COP27, cobertura total. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Singenta, Grupo Public e Plataforma Agro Revenda. A gente falou aqui com Carlos Nobre e esse Fala Carlão vai ficando por aqui.